Saber ler, ver e ouvir. O quadro tem o título Remuneração, ganho médio mensal em indicadores globais, reporta-se a trabalhadores por conta de outrem do setor privado, em especial da indústria e serviços, e encontra-se integrado no Boletim Estatístico de março de 2020, publicado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Trata-se de um quadro de leitura simples, com 4 rubricas diferentes. Cada rubrica desdobra-se em 2 linhas, respeitantes a homens e mulheres. Para cada uma destas rubricas e linhas, são dados valores relativos aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. A leitura do quadro permite uma comparação fácil, não apenas em relação aos valores auferidos por homens e mulheres, mas também no que respeita à evolução desses valores ao longo dos 4 anos em estudo. No que respeita à rubrica Ganho Médio Mensal, por exemplo, conclui-se da leitura do quadro que o ganho médio mensal em 2019 foi de 1.188 euros. Existe, contudo, uma diferença entre o ganho médio mensal dos homens, que foi de 1.301 euros, e o ganho médio mensal das mulheres, que foi de 1.055 euros e 40 cêntimos. Constata-se ainda que houve uma evolução positiva muito ligeira destes números ao longo dos 4 anos em consideração. O quadro mostra também a percentagem de trabalhadores por conta de outrem, abrangidos pelo salário mínimo, que em 2019 ascendeu a 25,6%, verificando-se dentro desta categoria uma clara diferença entre homens, 21%, e mulheres, 31%. Mas para compreendermos a realidade laboral que o quadro tem como referente, serão muitos os fatores que deverão ser tidos em conta. Fatores complexos, fatores interligados, fatores ditados por circunstâncias sociais, económicas, culturais e legais e que incluem os níveis de escolaridade e de qualificação dos trabalhadores, os setores de atividade, as condições de trabalho, as interrupções na carreira, os diferentes tipos de contrato ou ainda os níveis de emprego e desemprego. Temos, felizmente, neste episódio do podcast Saber Ler, Ver e Ouvir, João Queiroz, para nos oferecer uma leitura ampliada deste quadro. João Queiroz é sociólogo, licenciado e doutorado pela Universidade do Porto e investigador integrado do Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É também docente da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, onde colabora com o INED, Centro de Investigação e Inovação em Educação. Presentemente, exerce funções como subcoordenador nacional do Programa Internacional de Avaliação das Competências dos Adultos da OCDE. Muito obrigada, João Queiroz, pela disponibilidade para aqui estar hoje, ainda que remotamente. João Queiroz, este nosso episódio está a ser simbolicamente lançado no 1º de maio e por isso é que eu gostava de começar por lhe propor a discussão dos salários e das transformações de emprego em Portugal. Pode falar-nos da estrutura de salários e ganhos no nosso país? Que desigualdades é que esta estrutura mais evidencia? Bom, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para participar neste podcast. Agradeço por esta oportunidade e agradeço-a também porque, como disse, vai ser editado precisamente numa data muito importante, numa data importante do nosso calendário comemorativo e uma data muito importante para discutir as questões relacionadas com o trabalho e depois as matérias que, a partir de indicadores como estes que mencionou, podem ser refletidas e detalhadas, matérias que dizem respeito, entre outras coisas, às desigualdades sociais, de que as desigualdades de rendimento são uma dimensão importante. Não a única, mas uma dimensão importante. E eu queria aproveitar precisamente para, partindo da questão dos salários e das remunerações, dos ganhos médios mensais, como aparecem evidenciados neste quadro, para fazer precisamente essa reflexão mais geral sobre desigualdades de rendimento e sobre desigualdades sociais, porque me parece que seria sempre um pouco limitador restringirmos à discussão de salários quando estamos no 1º de maio. Na verdade, é a oportunidade para discutir trabalho e, a partir da discussão do mundo do trabalho, discutir desigualdades,
E a forma como o trabalho também foi mudando, não é? Também temos Sim, que a forma como o trabalho foi mudando e como essa mudança simultaneamente gerou transformações e processos de aproximação, de redução das assimetrias, e por outro lado também reproduziu ou até agravou outras formas de desigualdade. Vamos falar sobre isso certamente ao longo da nossa conversa, mas voltando ao indicador de que falávamos, a remuneração média mensal, ou se quisermos, melhor, o ganho médio mensal, que representa o conjunto de rendimentos de que os trabalhadores por conta da outra, neste caso, dispõem em cada mês. Olhando para esse indicador em concreto, o que vemos, desde logo, é que ele esconde, sendo uma média, esconde uma realidade muito dispar do ponto de vista daquilo que são os ganhos dos trabalhadores por conta da outra em Portugal. Efetivamente, há uma coisa que o sociólogo, o jovem sociólogo, depressa aprende na análise de dados, é que a média não é propriamente a medida de tendência central mais interessante, que nós mais gostamos de utilizar. Preferimos habitualmente usar a moda ou usar a mediana, são outro tipo de medidas simples, mas que nós consideramos mais relevantes, porque a média é efetivamente uma medida de alguma forma perigosa, se quisermos, ou uma medida que esconde precisamente disparidades, desigualdades. Aliás, não é preciso ser sociólogo para saber isto, basta pensarmos em termos comuns, não é? Na velha história das galinhas, se eu tiver 2 galinhas e o meu amigo tiver 0 galinhas, nós vamos ter uma galinha cada um, em média, mas a verdade é que ele não vai comer e eu vou. Não vai comer galinha naquele dia e eu vou, e portanto, este é um número, o ganho médio mensal, a remuneração base média, é um número que realmente esconde, em Portugal em particular, uma grande disparidade, uma alargadíssima distribuição de rendimentos a alguma escala, que varia muito de setor para setor, entre homens e mulheres, como disse muito bem, e também através de outras linhas de estruturação de desigualdades. Eu queria dizer a esse propósito, queria dar a esse propósito alguns elementos que ajudam a clarificar aquilo que eu estou a dizer. Temos um ganho médio mensal que anda à volta dos 1.188 euros, 1.200 euros, vamos dizer assim, para os trabalhadores por conta de outrem, mas temos, desde logo, e frisou, trabalhadores, 1/4 dos trabalhadores por conta de outrem que ganham apenas o salário mínimo e que, portanto, não atingem, estão muito longe de atingir valores próximos, sequer próximos, dessa média de ganho mensal. Por outro lado, e a mediana, lá está, é uma medida igualmente interessante, 50%, a metade dos trabalhadores por conta de outrem em Portugal ganha até 850 euros, em média mensal, o que significa que há claramente uma larga maioria, aliás, de trabalhadores por conta de outrem que ficam abaixo desta média. Cerca de 75% dos trabalhadores por conta de outrem, são dados de 2018, anteriores, mas que os dados disponíveis de 2019 também não alteraram significativamente, cerca de 75% a 80% dos trabalhadores ficam abaixo dos 1.200 euros de ganho médio mensal. Isto significa que só há 2 em cada 10 trabalhadores que estão acima desta média. É um número muito pequeno no universo de trabalhadores por conta da outra, entre quase 5 milhões de trabalhadores empregados, ativos empregados em Portugal e de mais de 4 milhões de ativos empregados por conta da outra. Portanto, é um número muito baixo, o que reflete efetivamente um dado histórico, se quisermos, um dado estrutural da distribuição de rendimentos em Portugal, que é essa grande disparidade de rendimentos no interior do grupo alargado, obviamente, é a maioria da população ativa dos trabalhadores por conta de outrem. Aliás, dados também recentes sobre pobreza em Portugal indicam que há 10% de trabalhadores, obviamente, na sua esmagadora maioria, trabalhadores por conta de outrem, que são trabalhadores pobres. Portanto, 1 em cada 10
têm inclusivamente rendimentos mensais que são inferiores ao limiar da pobreza e que, portanto, representam um segmento não despreciante. Eu diria que é mais fácil encontrar trabalhadores com rendimentos muito modestos, abaixo do salário mínimo, na casa do salário mínimo ou abaixo do salário mínimo, do que, obviamente, trabalhadores que estejam situados acima dos 1.200 euros de ganho médio mensal, o que é, eu diria, bastante significativo, bastante representativo, efetivamente, deste padrão de salários bastante baixos, de rendimentos bastante baixos, a que os trabalhadores estão sujeitos em Portugal há muitos anos, obviamente, não é uma realidade de agora, mas que não se alterou significativamente ao longo do tempo. Mesmo se pensarmos numa evolução positiva e paulatina dos rendimentos dos trabalhadores, que, aliás, são, em grande medida, mais ganhos nominais do que propriamente ganhos reais, se pensarmos nisto, mesmo que tenhamos em consideração essa ideia, não podemos ignorar algo que é estrutural da distribuição de rendimentos em Portugal, que é essa clara disparidade dos mesmos e essa grande presença de trabalhadores com rendimentos muito baixos. Nós estamos a falar, portanto, de trabalhadores por conta de outrem, mas quais são as tendências do perfil ocupacional dos portugueses? E hoje está a verificar-se alguma transição a este respeito? Sim. Há mudanças que, de alguma forma, alteraram profundamente o perfil ocupacional dos portugueses, a estrutura do emprego em Portugal. Eu vou já citar 4 pontos que me parecem fatores relevantes ou elementos relevantes de análise dessas transições, dessas mudanças, mas queria ainda, ligando com a ideia anterior, sublinhar que, não obstante essas mudanças, há uma resistência, se quisermos, dos salários baixos e há uma resistência destas disparidades salariais, mesmo no quadro de mudanças profundas. E as mudanças que eu destacaria são 4 mudanças fundamentais, são as seguintes. A primeira, a, digamos, dinâmica de assalariamento da população. Hoje, mais de 85%, cerca de 85% dos trabalhadores por conta de outrem são assalariados. Desculpem, dos trabalhadores em geral são trabalhadores por conta de outrem. Portanto, há uma dinâmica de assalariamento que se tem vindo nas últimas décadas a acentuar e que se consolidou como a forma de emprego modal, o trabalho por conta de outrem. E em que condições contratuais? Presentemente, os dados apontam para cerca de 20% dos trabalhadores por conta de outrem com contratos a termo e situações de, digamos, que podemos designar como situações de precariedade laboral ou contratual. Portanto, 80%, a maioria, tem, não obstante o crescimento das situações de precariedade, tem contratos permanentes, mas há 20%, e estes 20% representam também uma evolução importante nas últimas décadas. Em meados dos anos 90, este número andava na casa dos 10%, e, portanto, significa que em cerca de 20 anos, 25 anos, houve uma duplicação do número de trabalhadores por conta de outrem com contratos a prazo, ou situações que podemos designar como situações de precariedade contratual, precariedade laboral. Portanto, o assalariamento, com esta nuance também que lhe dá uma característica própria, que é o reforço das situações de instabilidade e precariedade contratual, ainda que essas sejam minoritárias. Um assalariamento, e esta é a segunda ideia importante, que se faz também com um reforço muito alargado da participação feminina no mercado de trabalho. Portanto, esta é uma outra dinâmica de transformação das estruturas de emprego no nosso país, que é inegável nas últimas décadas, em particular após o 25 de abril de 74. Portanto, hoje, a força de trabalho feminina é metade da força de trabalho dos trabalhadores por conta de outrem. Isso é um dado que é assinalável. Aliás, as mulheres são 51,4%, já a maioria até dos trabalhadores por conta de outrem. E esta é uma nota importante e remete-me também para um terceiro ponto que
quero sublinhar nesta análise rápida das transformações do emprego, são também a larga maioria dos trabalhadores por conta de outrem com maiores qualificações académicas. 62% dos trabalhadores por conta de outrem com ensino superior são mulheres. E isto remete-nos, obviamente, também para essa terceira nota que eu queria deixar, que diz respeito à qualificação da força de trabalho no nosso país. Efetivamente, ela tem vindo a qualificar-se a um ritmo que, se calhar, não é tão elevado quanto nós desejaríamos, e uma transformação da economia também necessitaria, mas é um dado importante, o da qualificação da força de trabalho, que tem sido em grande medida impulsionado precisamente pela maior participação e a mais bem-sucedida participação das mulheres na escola, nos processos de qualificação. Finalmente, e uma nota importante para precisamente qualificar de uma forma bastante clara a profunda transformação das estruturas de emprego no país diz respeito à terceirização, vamos chamar assim, digamos, ao assinalável reforço dos serviços na estrutura de emprego em Portugal. Como eu dizia, nós temos cerca de quase 5 milhões de ativos empregados em Portugal, dos quais um pouco mais de 4 milhões são trabalhadores por conta de outrem, e mais de 70% da força de trabalho é a força de trabalho hoje em Portugal emprega nos serviços, vamos chamar assim, no setor terciário, como se costumava dizer antigamente. E, portanto, essa é uma tendência que é muito importante, assinalável, portanto, e obviamente traduz a diminuição do peso absoluto e relativo do emprego na agricultura e na indústria, e promove realmente transformações que, articuladas com as anteriores que eu falei, alteraram o cenário do emprego em Portugal, com uma nota importante. Isto remete-nos mais uma vez para o primeiro ponto de que falamos, para a discussão daquela tabela e daqueles números. É que a terceirização da economia, a afirmação da economia dos serviços, a força empregadora dos serviços, tem sido feita, obviamente, pelo crescimento de atividades dos serviços, que são atividades de elevado valor acrescentado, empregadoras de mão de obra altamente qualificada, mas faz-se também pelo crescimento de atividades que não têm um elevado valor acrescentado, que são grandes consumidores de mão de obra, mas de mão de obra menos qualificada ou até com escassas qualificações. E, portanto, o que se vai assistir também no caso português é uma certa segmentação do mercado de trabalho e do mercado de trabalho no setor dos serviços, o que é, aliás, um efeito de mudanças que não são exclusivas de Portugal e que são habitualmente verificadas em todas as economias que apontam para uma transição para a economia baseada no conhecimento. Se é facto que uma economia baseada no conhecimento vai gerar emprego qualificado, vai gerar empresas e emprego que gera valor acrescentado, vai gerar eventualmente salários elevados, salários acima da média, também é verdade que depois essa economia baseada no conhecimento assenta, em grande medida, num conjunto de outras atividades igualmente de serviços, prestação de serviços às empresas, prestação de serviços de apoio pessoal, social, etc., que são serviços que são assegurados por um segmento, como se costuma dizer, secundário do mercado de trabalho, que ofere habitualmente salários bastante mais baixos. E, portanto, estas disparidades salariais e de rendimentos de que falávamos não estão desligadas também destas transformações e de alguns efeitos destas transformações que eu falava, como o que diz respeito, por exemplo, à segmentação do mercado de trabalho. João Queiroz, e que conclusões é que nós podemos tirar, por exemplo, da evolução na carreira e da forma como essa evolução se reflete nos salários? Esta evolução depende dos setores de atividade. O João Queiroz já falou dos níveis de qualificação e de como eles são importantes, mas uma outra questão, por exemplo, será que são muito evidentes, por exemplo, as assimetrias intergeracionais? Elas provocam também desigualdades? Elas existem, as assimetrias intergeracionais. De qualquer maneira, eu queria, até neste momento que vivemos, evitar um pouco discursos que, de alguma forma, retomem ou cristalizem
oposições intergeracionais, porque esse é um debate, geralmente o debate das oposições intergeracionais, mal colocado, e eu vou já dar uma ou duas notas sobre isso que acho que ajudam a clarificar esta minha ideia. De qualquer maneira, e considerando a primeira parte da pergunta, efetivamente a progressão remuneratória, a progressão de carreira depende do setor de atividade em que o trabalhador está inserido, depende do nível de qualificação que ele detém, nível de competências também, que evidencia ao longo da sua trajetória, não apenas as qualificações no sentido formal do termo, a qualificação académica é determinante de caminhos e de possibilidades de progressão remuneratória de carreira, mas também as próprias competências, isso está inclusivamente estudado, as próprias competências evidenciadas em contextos de trabalho reais, depois demonstram ou abrem ou não caminhos para a progressão remuneratória de carreira. Portanto, setor de atividade, nível de qualificação, nível de competências e também, obviamente, depois da própria estrutura e complexidade das hierarquias organizacionais, porque também é verdade que há muitas empresas que têm cadeias hierárquicas e estruturas organizacionais que valorizam a progressão remuneratória de carreira e que criam, digamos, níveis diferenciados de valorização precisamente dos níveis de qualificação e dos níveis de competências e níveis em termos de estatutários e remuneratórios, e há outras que têm, digamos, estruturas mais simples, mais básicas e que, portanto, também não favorecem essa progressão remuneratória de carreira. Este é um primeiro ponto. Quanto às assimetrias intergeracionais, bom, sabemos que a precariedade e os baixos rendimentos afetam maioritariamente os jovens por relação com o restante, com o conjunto da população ativa e da população ativa empregada. Os jovens são mais afetados pela precariedade, pelo desemprego e, portanto, hoje entram mais tardiamente no mercado de trabalho, entram também em situações de relativa instabilidade laboral que, digamos, pode contribuir para adiar processos de estruturação de carreira, não é? Há também, obviamente, setores de atividade que estão neste momento, apresentam neste momento bloqueamentos à inserção e progressão de jovens, porque são setores de atividade muito regulados e muito envelhecidos. Fala-se, por exemplo, no caso da carreira dos professores, onde a força de trabalho é muito, muito envelhecida e onde, efetivamente, as oportunidades de inserção e, portanto, depois de construção de carreira, ainda que, nesse caso, com uma carreira estruturada, não é? Uma carreira especial, como se diz em termos legislativos, exista, não é? Mas a entrada aí está, digamos, grandemente barrada. A entrada e a progressão, não é? Porque realmente, enquanto não serem os mais velhos, os mais qualificados, não podem subir os mais novos. Exatamente. A entrada e a progressão aí estão barradas. Portanto, existem estas realidades que, digamos, afastam ou pelo menos colocam em polos distintos, gerações também elas distintas de trabalhadores, mas importa evitar discursos que retomem e cristalizem estas oposições intergeracionais. Estamos numa altura em que é preciso fazê-lo, porque, por exemplo, fala-se muitas vezes desta situação de bloqueamento à entrada em certas carreiras e à progressão em certas carreiras por parte dos jovens, mas não se fala muitas vezes nas dificuldades que as pessoas mais velhas têm para retomar uma vida profissional quando entram em desemprego. Aliás, toda a gente sabe que em muitos setores da indústria e dos serviços, ficar desempregado aos 45 ou 50 anos pode ser dramático para essa... Portanto, há outros problemas geracionais que devem ser considerados também. Não é? E há também, hoje, em muitos setores, um afastamento dos trabalhadores mais velhos, na verdade. Portanto, há setores onde dificilmente se contrata acima dos 30, dos 35, dos 40 anos. Portanto, isso é uma limitação para os trabalhadores mais velhos. E muitas vezes mais experientes, não é? Também qualificados e com mais experiência. É verdade. Aqui juntaria, não apenas acontece a circunstância de trabalhadores mais velhos, mais experientes e até mais competentes. É difícil, eventualmente, falar em mais qualificação, porque realmente a geração mais jovem é mais qualificada do ponto de vista formal. Mas trabalhadores
que eventualmente tenham a mesma qualificação e tenham até mais experiência e competências, são muitas vezes preteridos por força da sua idade, não é? Portanto, esse é um aspecto também importante. Por outro lado, também há uma dimensão de solidariedade geracional que não pode ser só vista, a solidariedade geracional da relação dos mais velhos para os mais novos, mas também tem que ser vista dos mais novos para os mais velhos, que é a circunstância de os trabalhadores mais velhos não terem podido desenvolver, atingir níveis de qualificação e desenvolver competências noutra fase das suas vidas, que os faz agora estarem no mundo, por exemplo, em processos de transformação que remetem para a digitalização dos processos de trabalho e da economia, que os afastam precisamente de oportunidades de inserção profissional. E, portanto, aí entrariam outras questões, como as que dizem respeito à qualificação, à educação e formação de adultos. Mas muitas vezes tem a ver também com a ideia da inovação, não é assim? Portanto, tem-se um pouco a ideia de que os mais velhos já têm toda a experiência, mas também já deram tudo aquilo que tinham a dar e, portanto, novo sangue poderá também inovar, e esta ideia da inovação acaba por ser muito importante. Eu acho que sim, e o que será importante é não cristalizar e não tornar isto uma discussão unidirecional, se quisermos, mas, efetivamente, quando falamos de assimetrias intergeracionais que existem, objetivamente, dei alguns exemplos, quando falei do desemprego que afeta maioritariamente os jovens, da precariedade que afeta maioritariamente os jovens, quando falamos de assimetrias intergeracionais que existem, não as circunscrevermos a um ou outro ponto, mas tentarmos ver o quadro mais geral, que é um quadro efetivamente assimétrico, quer em certas circunstâncias para os mais velhos, quer noutras circunstâncias para os mais novos, mas que obriga efetivamente a pensar de uma forma solidária do ponto de vista intergeracional. E o 1º de maio também é um dia como sabemos, de afirmação de solidariedade intergeracional, portanto, e de comunhão, digamos, de perspectivas entre os trabalhadores, independentemente das suas idades. E, portanto, isso também é um tópico que eu acho que vale a pena sublinhar nesta reflexão. É sem dúvida importante. Eu gostava agora de conduzir a nossa conversa para um tema que, na verdade, já foi aqui aflorado, tanto pelo João Queiroz, como também na descrição que eu fiz daquele quadro, e que tem a ver com a desigualdade salarial no ganho médio mensal entre homens e mulheres, e que é muito, muito evidente. Que explicações é que há para esta desigualdade? Podemos dizer que são explicações históricas, até porque já disse que há agora tantas mulheres a trabalhar e, sobretudo, há tantas mulheres qualificadas, não é? Olhando para as nossas universidades, há tantas mulheres qualificadas. É verdade. Realmente há aqui uma clara reprodução de um padrão de desigualdade de género no mundo do trabalho ao longo do tempo. Isso é evidente. É talvez das desigualdades no mundo do trabalho, para além daquelas que dizem respeito às disparidades salariais e que já analisamos, e de outras, como as disparidades ou assimetrias de ordem intergeracional, é realmente, sem dúvida, um foco e um ponto focal muito importante quando analisamos o mundo do trabalho e quando analisamos as desigualdades intrínsecas ao mundo do trabalho. Realmente é um fenómeno histórico, é um fenómeno com profundidade histórica. As mulheres entraram mais tardiamente no mercado de trabalho, como sabemos. Entraram também ocupando muitas vezes posições nos setores da indústria e dos serviços, posições de relativa desqualificação, pelo menos inicialmente, com salários também geralmente desfasados relativamente aos dos homens, e portanto estas em estruturas que eram patriarcais, se quisermos, em estruturas que eram dominadas por homens, e portanto este facto, este lastro histórico não poderia deixar de se verificar e de se observar ainda hoje, por exemplo, nesta circunstância que o quadro que mencionou no início da nossa conversa revela, que é o facto de as mulheres ganharem cerca de 80% apenas do que ganham os homens em média mensalmente. E, aliás, eu até juntava mais alguns dados para ilustrar precisamente, antes de voltar um pouco à ideia das explicações, alguns dados para ilustrar precisamente estas disparidades tão importantes.
1.300 euros de ganho médio mensal para os homens, 1.055 para as mulheres, é uma diferença de quase 250 euros de ganho médio mensal. As mulheres estão também, como disse, mais representadas nos escalões de menor remuneração, por exemplo, são 31%, 31% das trabalhadoras por conta de outrem oferem o salário mínimo, número que baixa para 21% dos trabalhadores por conta de outrem homens. Não é? Portanto, também aqui o peso dos salários baixos nas mulheres aparece com grande evidência. Elas estão também representadas, muito menos representadas nos escalões mais altos de remuneração. Portanto, se quisermos ir ao decil, ao nono decil, os 90, os 10% mais bem remunerados em Portugal, os trabalhadores por conta têm mais bem remunerados, os 10% de topo, as mulheres estão aqui muito menos representadas do que os homens. Pois, essa era uma questão até que eu queria colocar, porque esta disparidade salarial mantém-se inclusivamente no que respeita aos quadros superiores, não é assim? Aliás, eu juntaria mais, essa é uma nota importante e era um dado que eu tinha trazido para juntar à conversa sobre este assunto. É que, na verdade, a disparidade salarial está presente, mais presente nos setores mais qualificados, nos quadros superiores, e está mais presente nos níveis de qualificação, nos níveis de escolaridade mais elevados nas licenciaturas. Por exemplo, se em média as mulheres ganham 80%, qualquer coisa como isso, do ganho médio dos homens, no caso dos quadros superiores, esse valor desce para 72%. E no caso se olharmos para o lado do nível de escolaridade, as mulheres licenciadas 70%, 71%, também 72% do rendimento dos homens licenciados. Portanto, na verdade, quanto mais para cima no topo da pirâmide hierárquica das empresas e na hierarquia das qualificações, maior é a disparidade salarial entre homens e mulheres, o que é, eu diria, muito, muito evidente e é quase dramático, eu diria, é gritante. E, sobretudo, chocante, tendo em conta a promoção de uma política de igualdade salarial no nosso país, não é? Muito consistente, muitas vezes, aliás, olhando para os dados de 2016 para 2019, há eu diria, uma pequeníssima, ligeiríssima evolução. Como é que se compreende quando temos estas campanhas todas, não é? É verdade, houve uma evolução realmente ligeira, tímida, mas positiva no que se designa o gender pay gap, portanto, o hiato de pagamentos, a diferença salarial entre homens e mulheres. E na última década, indicadores dizem que ela diminuiu alguns pontos percentuais, mas efetivamente de uma forma insuficiente. E, por exemplo, mesmo na administração pública, onde existe igualdade formal de homens e mulheres, portanto, não há condições legais nem formais para instituir disparidades salariais para pessoas, homens e mulheres, que ocupem os mesmos cargos, não é? A verdade é que há, por força do tal lastro histórico que eu falava também, e por força também de circunstâncias de organização da vida, das organizações profissionais e das vidas familiares, há fatores que explicam uma desigualdade prática no acesso aos topos das hierarquias, de acesso aos lugares que são eles próprios mais remunerados e que providenciam também depois remunerações extrasalariais, elas próprias mais acentuadas. Eu estava a pensar, por exemplo, na interrupção na carreira, com as licenças de parto. Esse é um problema que tem de ser equacionado também. Esses são circunstancialismos. Eu separaria efetivamente entre circunstâncias ou condições de âmbito organizacional e condições de âmbito pessoal e de organização social, se quisermos. Porque efetivamente há organizações, umas mais, outras menos, que promovem a desigualdade objetiva entre homens e mulheres. No setor público não existe essa possibilidade do ponto de vista formal, legal, instituir objetivamente desigualdades salariais ou de estatuto entre homens e mulheres, mas, por exemplo, se olharmos para os conselhos de administração das grandes empresas, vemos que ele tem muito poucas mulheres representadas e, portanto, o setor privado tem
não está obrigado a certas regras de paridade, por exemplo, ainda que recentemente também a legislação neste sentido tenha sido promulgada, não está obrigado e, obviamente, tem mecanismos, muitas vezes com profundidade histórica e muito recalcados, se quisermos, que impedem uma mais rápida transformação deste fenómeno, desta realidade da desigualdade entre homens e mulheres. Mas, como dizia muito bem, depois há outras condições do domínio da organização social, da distribuição dos papéis de género, da distribuição das tarefas familiares, domésticas e outras, que condicionam muitas vezes as carreiras das mulheres e que lhes colocam, digamos, desafios ou, se quisermos ser mais diretos, obstáculos a essa progressão, à ocupação de posições paulatinamente mais elevadas nos topos das hierarquias e, portanto, também elas próprias com remunerações mais robustas e com depois outros rendimentos parasalariais, complementares do salário, que acabam por fazer aquela tal diferença de ganho de que falávamos inicialmente. Portanto, há aqui também, nesse aspecto, um caminho a percorrer. As mulheres e as organizações de mulheres e de mulheres trabalhadoras têm-no feito, e deve-se, eu sou homem e, portanto, não digo isto para puxar o saco de ninguém, como se costuma dizer, mas digo muitas vezes às minhas estudantes, lá está, eu sou professor de ensino superior e, portanto, tenho essencialmente mulheres numa área que é ocupada essencialmente por mulheres, e, portanto, em áreas que são ocupadas essencialmente por mulheres. Portanto, eu digo muitas vezes às minhas estudantes que o que falta conquistar tem que ser elas a conquistarem, porque vão encontrar homens aliados pelo caminho, certamente, mas não os podem esperar que sejam os homens globalmente a mudar as condições que as impedem de ter uma situação diferente e melhor e paritária. E, portanto, as mulheres têm-no feito, têm conquistado, mas há realmente ainda obstáculos que é preciso remover com essa ação clara e organizada e, por que não, também com sabermos ler estes números e sabermos também objetivá-los e explicá-los e transmiti-los e mostrando o que ainda falta efetivamente fazer. Tem toda a razão, há ainda um longuíssimo caminho a percorrer. Eu gostava agora de conduzir a nossa conversa para uma questão que é inevitável. No Dia do Trabalhador temos de falar também daqueles que não têm trabalho, não é? Esta questão do desemprego tem de realmente ser equacionada, embora eu tenha consciência de que há o desemprego antes da Covid-19 e o pós-Covid-19, e por isso eu propunha que falássemos dos dados que nós tínhamos disponíveis e, portanto, anteriores à situação pandémica que nós estamos hoje a atravessar, porque a perspectiva que nos vinha sendo apresentada era de uma evolução positiva ao longo dos últimos anos, não era assim? É verdade, nós tínhamos vindo a observar, no caso português, melhorias importantes na nossa taxa de desemprego. Aliás, em 2009 ela terá terminado, a taxa de desemprego terá ficado na casa dos 6,5%, taxa de desemprego em Portugal. Esta é uma taxa que cujo valor remonta a níveis de 2004. Portanto, significa realmente voltar uma recuperação importante do emprego nos últimos anos. É importante recordar que o desemprego chegou a ser superior, a taxa de desemprego chegou a ser superior a 16% no período da austeridade, no período da Troika. Em 2013 superou os 16% e desde então esse valor tem vindo a cair e a cair de uma forma bastante forte e sustentada, chegando a 2019 na casa dos 6,5%, o que é um valor já interessante para um país que tem sempre algum desemprego estrutural, que é muito difícil, digamos, de fazer diminuir. Desemprego que está, em boa medida, relacionado com algum desfazamento entre as necessidades do mercado de trabalho e também os níveis de qualificação e competências da população ativa. Portanto, era digamos, uma evolução e era um padrão evolutivo importante e interessante aquele que vínhamos a observar nos últimos anos. Aliás, ontem mesmo ou anteontem foram publicados dados do primeiro trimestre
dados da taxa de desemprego do primeiro trimestre deste ano, e inclusivamente eles até prosseguem, ainda que com alteração da forma de cálculo e com a passagem de alguns desempregados a inativos, e eles prosseguem inclusivamente essa trajetória de decréscimo da taxa de desemprego oficial em Portugal. E, portanto, esse é um dado que devemos destacar, é um dado positivo e que demonstra também a capacidade que a economia portuguesa teve para, nos últimos anos, recuperar e criar emprego, fazendo baixar o número de desempregados em Portugal e gerando até alguma necessidade, alguma escassez de força de trabalho em certos setores. De qualquer maneira, é muito importante sublinhar um aspecto desta diminuição do desemprego que se liga muito claramente com o que pode acontecer no panorama do emprego e do desemprego no pós-Covid 2019 ou no pós-pandemia. É que muito deste emprego foi criado efetivamente em setores de atividade que representam aquele outro segmento que eu falava inicialmente a propósito da terceirização da economia portuguesa. Portanto, um segmento que é um segmento de trabalho em serviços de apoio pessoal e social, no comércio, na restauração, na hotelaria e turismo, onde as perspectivas não são, obviamente, animadoras. E, portanto, é de acreditar que, obviamente, observemos destruição do emprego, não exatamente nestas semanas ou nas próximas semanas, mas assim que a economia reabrir paulatinamente e assim que pudermos observar efetivamente os impactos económicos da pandemia, é de esperar que possamos observar destruição de emprego, importante destruição de emprego, em setores que foram muito empregadores e que foram muito responsáveis pela recuperação do emprego nos últimos anos, e, portanto, isso se traduza numa nova elevação, e numa elevação até, eu diria, importante, considerável da taxa de desemprego. Este é um dado que é uma nota menos positiva nesta... Quer dizer, eu não sei se houve muitas notas positivas, não é? Mas é uma nota menos positiva no atual contexto e naquilo que nos espera nos próximos meses, que teremos que, obviamente, observar com muita atenção. Exatamente, e vamos ter certamente melhores dados para depois fazer uma análise também mais concreta. Mas estou a pensar agora nos jovens, porque já mencionou que a precariedade afeta sobretudo os jovens. Os jovens, na verdade, habituaram-se a ouvir sempre dizer: não penses que vais ter um contrato como os teus pais, não vais ter um contrato como os teus avós. É assim, é isso que é a realidade é uma realidade à qual eles terão de se resignar? Eu tenho sobre isso alguns, digamos, ideias e algumas... há dados que, de alguma forma, inspiram posições um pouco contraditórias relativamente a essa afirmação. É óbvio que, por exemplo, se falarmos de precariedade e desemprego, sabemos que a precariedade afeta mais os jovens, que é muito mais provável a um jovem trabalhar com um contrato a termo do que a uma pessoa de uma idade, um trabalhador de uma idade mais avançada. Sabemos também que no caso do desemprego, se, por exemplo, em 2019 o desemprego terminou nos 6,5%, no caso dos jovens, dos ativos com menos de 25 anos, esse desemprego andava na casa dos 18%, quase 3 vezes mais. Portanto, sabemos que eles são afetados por esse fator. Sabemos também que os jovens são uma geração mais qualificada do que as que antecederam. Aliás, fala-se que esta é a geração mais qualificada de sempre em Portugal. E, portanto, estas incertezas e o confronto com uma certa frustração que decorre desse embate com o mercado de trabalho, que lhes proporciona muitas vezes desemprego, precariedade e expectativas de alguma forma desfasadas daquilo que foi também o seu investimento educativo, faz com que haja segmentos da população jovem. Os jovens não são todos
É uma das coisas que também se ensina muito cedo em Sociologia. Os jovens não são todos iguais, como as pessoas, como os outros grupos etários não são todos iguais, são internamente diferenciados. E eu admito que haja segmentos de jovens relativamente qualificados, mas que se confrontam efetivamente com a ameaça do desemprego e de precariedade, que sintam efetivamente que são uma geração que, sendo qualificada, terá uma vida profissional e um futuro menos robusta, menos confortável do que a geração dos seus pais. Mas no caso português, que é um caso de qualificação recente, que tem um padrão de especialização produtiva muito assente em atividades tradicionais, se quisermos, até há algumas décadas esta parte, que tem ainda um perfil de salários relativamente baixo, continua, também eu queria deixar esta nota, continua para muitos jovens a haver oportunidades de, através da escola e através de trajetórias profissionais relevantes e bem remuneradas e qualificantes, de prosseguir projetos e trajetos de mobilidade social ascendente. Ainda há, e portanto quem trabalha no ensino superior e verifica também o que foi uma certa democratização do acesso ao ensino superior, que são hoje os públicos com que nos confrontamos nas salas de aula, sabe que há ali também muitas pessoas que, não obstante as dificuldades, eventualmente a ameaça do desemprego ou a vivência do desemprego, a precariedade, sobretudo nos momentos iniciais das suas trajetórias, vão, não obstante, prosseguir processos de mobilidade social por relação com a sua família de origem. Não é? Ainda há algumas oportunidades neste nível, sobretudo em certos setores de atividade. E há também um cenário de esperança que pode ser traçado pelas chamadas profissões de futuro, não é assim? Porque são estes jovens mais qualificados que estão preparados para essas profissões, que exigem qualificações diferentes. Fala-se muito frequentemente na quebra do elevador social que a escola proporciona. É verdade que para muitos estudantes, sobretudo os estudantes que provêm de famílias elas próprias já qualificadas, ou seja, elas próprias já com ensino superior, para esses estudantes digamos, grupos sociais mais qualificados e mais capitalizados, para esses estudantes é mais fácil verem essa barreira, essa menor possibilidade de prossecução de um caminho que a sua família vinha fazendo, de mobilidade social e de obtenção de melhores condições remuneratórias e de vida. Não é? Mas para muitos, por exemplo, pensemos no caso dos profissionais das áreas do digital e da informática. Não é? Para muitos, que vêm de famílias que não têm ensino superior, a entrada e o acesso, por exemplo, a uma carreira na área da engenharia informática, para dar apenas um exemplo, vai provavelmente proporcionar-lhes, até por força da emergência dessas profissões do futuro e do grande dinamismo desse mercado de trabalho, vai-lhes proporcionar oportunidades de desenvolvimento de carreira e oportunidades remuneratórias que estão completamente a anos-luz daquilo que era a vida dos seus pais, que trabalhavam na indústria ou nos serviços, com menor qualificação e salários relativamente modestos. Portanto, também aqui é preciso pensar na juventude ou nos jovens como uma constelação de casos ou de grupos, de subgrupos muito diversificada e para a qual existem caminhos também múltiplos, uns certamente mais duros, mais difíceis e se calhar mais frustrantes, outros que podem permitir manter alguma esperança na mobilidade, na qualificação, numa mudança positiva de cenário pessoal e familiar. João Queiroz, e na era pós-Covid-19? Eu sei que não temos ainda dados fiáveis, não é? E, portanto, não quero pedir-lhe para fazer futurologia, mas nós já sabemos que há alguns impactos que teremos de aceitar, não é? Da pandemia no emprego e nos empregos dos portugueses. Porque realmente durante esta pandemia houve contratos que foram suspensos, houve demasiada gente posta em layoff. Eu estava a pensar, por vezes até setores inteiros, não é? A TAP recorreu ao regime de suspensão dos contratos com 90% dos seus trabalhadores, mas depois também há outras áreas mais óbvias. O que é que acha que vai acontecer? Eu
falámos já há pouco de destruição de emprego, direi que os próximos meses trarão, infelizmente, novidades a esse nível. É de acreditar que haja emprego que vá desaparecer, sobretudo em setores que são muito consumidores de força de trabalho, são muito empregadores, que cresceram muito nos últimos anos e que se encontram absolutamente bloqueados. Em particular, tudo o que sejam áreas de atividade relativas à restauração e ao turismo, que cresceram muito nos últimos anos em Portugal, serão, obviamente, áreas que observarão essa destruição de emprego. E há aqui um dado importante, é que noutros momentos, como na crise de 2008, 2010 e anos subsequentes, noutros momentos em que observamos grande destruição de emprego em Portugal, o nosso país teve a escapatória, por assim dizer, da imigração. Portanto, e no atual contexto há um grande ponto de interrogação sobre as oportunidades que possam existir para encontrar trabalho fora de Portugal. Num processo de recuperação e de reabertura de fronteiras, vão existir oportunidades lá fora e não admirará que muitos portugueses voltem a procurar condições de trabalho e remuneratórias melhores fora do país, mas no curto prazo a própria imigração não é, desta vez, uma alternativa, ou não é uma escapatória para esta destruição de emprego e, portanto, podemos realmente ter aqui um elevado número de novos desempregados que vão, obviamente, pressionar muito o Estado e os sistemas de segurança social, de proteção contra o desemprego. Obviamente também, em todos os cenários de crise, portanto não estou a fazer futurologia, porque estou a basear-me apenas naquilo que naquilo que são tendências habituais, há obviamente, processos em situações de crise que remetem para a criação de empregos mais instáveis, mais precários, e para também, de alguma forma, um reforço da informalidade económica. Portanto, é de admitir também que os próximos tempos possam vir a conhecer um reforço desses fenómenos. Precariedade contratual, por um lado, instabilidade em termos de percursos profissionais, maior instabilidade em termos de percursos profissionais, lá está, e aqui com os jovens e aqueles que têm situações menos protegidas e menos qualificadas a serem mais penalizados, e também depois a possibilidade de, como também sempre no nosso país aconteceu, de a economia informal funcionar também como uma escapatória, como um caminho para quem tem que subsistir nestas condições. Será também ainda de acreditar que observaremos alguma contenção do crescimento dos salários, não é? O crescimento já não vinha a ser muito acentuado, mas é de acreditar que possamos observar alguma contenção do crescimento dos salários ou até diminuição de ganhos por força, efetivamente, do aumento do desemprego, enfim, da diminuição do corte que eventualmente possa acontecer, sobretudo no privado, de remunerações, enfim, fatores que poderão fazer baixar os ganhos médios que vinham, ainda que timidamente, observando alguma melhoria nos últimos anos. Em suma, eu diria que, e para quem tem estado a falar de desigualdades, o que nos pode trazer o mundo do trabalho, a economia e o mundo do trabalho pós-Covid será efetivamente a prossecução de tendências de fragilização daqueles que já são mais frágeis. Para muitos trabalhadores, neste atual contexto, eles já foram obrigados a trabalhar em condições de maior risco. Para muitos outros, que tiveram que perderam, ou estão em vias de perder os seus empregos, estão ameaçados pelo desemprego, pela perda de rendimentos, sabemos que também que isso não é transversal à economia, não é? Porque há setores mais vulneráveis, e falamos de alguns. Há também grupos de trabalhadores que, pelos seus níveis de qualificações e competências, estão também eles próprios têm à sua frente menos oportunidades e menos possibilidades de reconversão profissional. E, portanto, há efetivamente um olhar que vale a pena lançar para os mais frágeis, os menos munidos de recursos nesta economia pós-Covid e que, naturalmente, terão que merecer
atenção dos poderes públicos e do coletivo dos trabalhadores e das suas organizações. Aliás, e esta era uma nota que eu acho que poderia funcionar como uma nota final. Obviamente, todos estes impactos, as implicações da pandemia no mundo da economia e do trabalho terão muito que ver com a duração deste processo, por um lado do confinamento e por outro lado com o sucesso e a duração também do processo de desconfinamento e de certa normalização da vida económica e social, mas dependerá também esse impacto da política, aqui entendido em sentido muito amplo, daquilo que sejam as orientações e as respostas do nosso Estado social em particular, daquilo que seja a concertação em matéria de respostas para o trabalho e os trabalhadores, e sobretudo para estes grupos mais frágeis no pós-Covid, e que seja também, obviamente, a política no sentido da voz e da ação organizada dos trabalhadores e das suas organizações. E o 1º de Maio é efetivamente o momento de comemorar e de instigar essa voz e essa ação organizada. Muito obrigada. Chegamos assim ao final deste episódio de Saber Ler, Ver e Ouvir. Falamos hoje de trabalho, desigualdades e direitos laborais. Simbolicamente, este episódio está a ser publicado no 1º de Maio, esta data que a nível global assinala e homenageia os trabalhadores. É também uma homenagem que a Casa Comum quer muito fazer. Muito obrigada, João Queiroz, pela leitura ampliada que nos deu do trabalho em Portugal. Nós partimos, sem dúvida, para a era pós-Covid-19, mais preparados para entender a realidade laboral em Portugal, para melhor percebermos as questões complexas e interligadas que lhes estão subjacentes e, provavelmente, também para darmos respostas mais capazes. Esperemos que também, como ainda agora disse, o nosso Estado Social seja também capaz de dar estas respostas, mas importa que nós todos ajudemos neste desafio, e este é um desafio muito difícil, como sabemos. Muito obrigada. Obrigado.